Olá, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje vou conversar com o professor Luciano Façanha, que fala da cidade de São Luís. Ele é professor da Federal do Maranhão e também pesquisador do programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade, lá da mesma universidade. A pesquisa dele atual é em torno do Rousseau. Então, quem gosta de Rousseau, fiquem atentos a esse vídeo, acho que vocês vão gostar. E o tema dessa nossa fala principal vai ser a questão do teatro, sua relação com filosofia e também com a pedagogia, né? A influência do teatro na formação dos cidadãos. Obrigado pela sua presença aqui, professor. Já vamos começar, então, perguntando aí sobre como é que surgiu esse interesse seu. Por que o Rousseau, para você, é um autor que ajuda a pensar essa questão da pedagogia e o teatro, né? Como é que o teatro aparece aí, pensando num público que pode já ter alguma familiaridade com esses temas, mas também para um público mais amplo, né? Que às vezes não conhece essa discussão do Rousseau com o teatro no século XVIII, né? Como que você pensa a possibilidade de trazer isso para o nosso contexto, né? Que eu acho que é uma das suas inquietações aí. Obrigado pela presença. Obrigado, Caio, pelo convite. É um grande prazer participar aqui das conversações filosóficas. Então, eu queria dizer que nesses meus estudos, nas minhas pesquisas, eu me valho bastante, aqui talvez eu não cite, mas eu me valho bastante da minha ex-orientadora, orientadora para sempre, que foi ela quem, né, como você perguntou, que me apresentou o pensador Rousseau de uma forma como eu não conhecia, né? Eu conhecia muito Rousseau, Discurso da Desigualdade, o Contrato Social, o Emílio, antes do mestrado, e aí foi fazendo a primeira disciplina com a professora Maria Constança Pérez Pissarra, da PUC de São Paulo, que eu acabei conhecendo outras leituras do Rousseau, e ela me convidou, então, para fazer parte de um grupo de tradução das obras do Rousseau no Brasil, do qual eu participei como colaborador, da tradução das Cartas Escritas da Montanha, que é uma obra muito da fase madura do Rousseau, e também são as leituras encantadoras aí do Luiz Roberto Salinas Fortes, como Paradoxo do Espetáculo. Também eu tive a honra de assistir o professor Bento Prado Júnior, uma das suas últimas apresentações, que foi exatamente o lançamento dessa tradução em 2006 na PUC, além das aulas, né, que eu tive o prazer de assistir do professor Franklin de Matos, da USP, a respeito dessa temática do teatro. Bom, e o Rousseau, então, eu tenho estudado desde o mestrado, doutorado, pós-doutorado, é um longo percurso. E eu venho desenvolvendo várias pesquisas pelo CNPq, pela FAPEMA, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa daqui do estado do Maranhão, e a minha última pesquisa agora, né, que eu já estou na finalização, é essa que o Caio acabou de citar, Imitação Teatral e Filosofia, sobre a função pedagógica do teatro e sua influência na formação dos cidadãos à luz de Jean-Jacques Rousseau. Bom, eu queria dizer que essa questão aí no Rousseau é uma questão muito problemática, né? Falar da filosofia e do teatro, porque o Rousseau, no século XVIII, ele é um suíço, né, que trabalha, lê, escreve na língua francesa, é um homem de letras, como se chamava no século XVIII, que respeitava profundamente essas fronteiras entre a filosofia e as artes, né, precisamente entre a filosofia e a poesia, ou a poesia dramática, e que tornava, dessa forma, possível igualmente os contemporâneos, né, esse diálogo entre filosofia e arte. Mas aí vem a problemática, é que o Rousseau ele vai construir duras críticas às artes, principalmente a partir de argumentos
bastante consistentes na civilizada Paris do século XVIII. Dessa forma, o que é que o Rousseau faz? Ele acaba retomando profundas reflexões do Platão, do período antigo, sobre os efeitos negativos que essa arte da representação teatral poderia ocasionar também naquele período do Rousseau para a República ideal, que é a sua Genebra, né? A República de Genebra. Então, essa questão ela está sempre nessas fronteiras, né, que são bem delimitadas, mas são sempre mal vigiadas, tá? Diga-se de passagem, entre filosofia e literatura. Tá? Então, desde a poética, e aí vem a questão que o Caio, né, já estava perguntando, desde a poética de Aristóteles, né, passando aí pela poética do Horácio, o teatro ele havia melhorado no sentido de ter se livrado de uma carga tão negativa, que foi atribuída pelo Platão, para se tornar algo útil e bom à população. Bom, mas se em Platão o teatro é o lugar dos simulacros e das observações enganosas, né? Porque o poeta, lembrando aqui o Platão, ele produz apenas um simulacro e está a 3 graus, né, afastado da verdade. Em Aristóteles, essa representação teatral da tragédia ela tem um efeito positivo de purificar, né, até mesmo de purgar as paixões por meio da catarse, através do terror e da piedade. E vai acontecer que no verbete Genebra, né, no século XVIII, o filósofo e matemático D'Alembert ele faz uma defesa da comédia e dos comediantes, né, vistos como socialmente inferiores, né? Ao mesmo tempo em que ele propunha montar uma companhia de teatro na República do Rousseau, que é a sua cidade natal, Genebra, e o D'Alembert ele diz que isso vai ajudar a educar o gosto dos cidadãos, mas ele acaba, dessa forma, retomando o papel do teatro a partir dessa opinião aristotélica, né, que fazia referência à expurgação dos sentimentos de terror e piedade. A intenção de D'Alembert era adaptar da tragédia para a comédia. Essa mudança Rousseau acha inapropriada. Aliás, o Rousseau considera que tanto para a comédia quanto para a tragédia na modernidade, essa solicitação de D'Alembert é inapropriada. Ela não tem mais esse poder, né, que haveria lá no período da poética de Aristóteles. Se quiseres perguntar alguma coisa. Não, pode prosseguir. Eu estou achando esse assunto interessante e você está montando aí como é que era discutido isso no século XVIII, né? Isso. Aí pode prosseguir se você quiser e chegar na concepção do Rousseau, né, sobre isso, e daí depois a gente, né, traz para o contexto atual, né? Como é que você pensa isso na atualidade. Na atualidade, mas pode prosseguir. Certo. Então, como vocês puderam observar, essa questão do teatro é algo muito importante. Inclusive, ele é um dos acontecimentos mais importantes do século XVIII, que é o período da Ilustração, tá? Que ocorre no Iluminismo. Né? Por quê? Porque isso ocasiona a ruptura do Rousseau com os filósofos, né? Que são todos os seus contemporâneos que estão naquele momento discutindo também sobre a temática, lembrando aqui do Voltaire, do Denis Diderot, do próprio D'Alembert e muitos outros, tá? Então, a partir desse verbete Genebra, tá, é que a questão começa a ser discutida. Bom, essa obra do Rousseau, que ele vai responder ao verbete Genebra, é chamada de Cartas sobre os espetáculos, tá, que é a carta a D'Alembert, tá? E o Rousseau ele relata que escreve essa carta em 15 dias,
ela é uma obra de circunstância, ela é circunstancial, porque ele prepara exatamente para responder ao verbete Genebra, tá? Quando ele aparece no tomo 7 da Enciclopédia, tá? Ele provoca muitos protestos na própria Genebra e ocasiona, então, esse rompimento. O Diderot, ele dá a notícia, é um grande amigo do Rousseau, é um filósofo, né, ali o grande dirigente da Enciclopédia ao lado do D'Alembert. O Diderot ele fala da empreitada, né, do verbete Genebra, tá? E o Rousseau vê, nesse momento, ele ainda falando de algo que iria acontecer, ele percebe ali um estímulo do Diderot para que ele, de repente, se manifestasse em relação ao verbete do D'Alembert. Ora, o que está acontecendo no momento em que o D'Alembert publica esse verbete no tomo 7 da Enciclopédia? O Voltaire, tá, antes dessa publicação, ele estava ali instalado nos arredores de Genebra, tá? Ele estava ali instalado nas Delícias, que era uma propriedade dele, e ele estava, né, de alguma forma, fazendo apresentações clandestinas, né, do teatro em Genebra. O Rousseau toma conhecimento disso, sabe que o D'Alembert, quando vai escrever esse verbete, se hospeda com o Voltaire, ele tinha consciência desses detalhes, né, e ele imaginava que isso poderia estar acontecendo, ou seja, que o D'Alembert deveria estar tendo alguma influência do Voltaire nesse período aí dessa escrita, tá? Mas tem um outro detalhe que é bom eu trazer à tona, que por que o Diderot, que é um enciclopedista, assim como o D'Alembert, Voltaire e o próprio Rousseau, ele poderia estar estimulando o Rousseau a escrever sobre ou contra o próprio teatro, o próprio verbete, né? É que o Rousseau ele tinha consciência de que tanto o Voltaire quanto o Diderot eles consideravam o teatro apenas, né, não apenas como uma diversão, mas também como um poderoso instrumento de instrução, tá? Qual é a questão aí? É a forma como constituía a discordância entre o Voltaire e o Diderot, tá? O Voltaire, os meios, né? Os dois consideravam o teatro algo importante, mas os meios que eles que eles discordavam, é que divergiam bastante. Só para vocês terem uma ideia, o Voltaire ele fazia questão de fugir desse tom familiar burguês que estava cada vez em moda no século XVIII, e ele fazia isso porque ele achava que o teatro ele deveria ser teatral, tá? Ele deveria ser uma transfiguração, nos transportar para um outro mundo, tá? E já o Diderot ele considerava que o teatro ele tinha um objetivo moral, tá? Mas que ele não mais se enquadraria nessa característica de um teatro clássico, tá? Como era a forma do Voltaire. Então, ele poderia dar conta, ensinar os homens, aperfeiçoar moralmente, mas a partir de características contemporâneas do período do 18. Então, o Diderot ele vai dizer que o teatro estava cheio de regras arbitrárias, que deram sim certo no passado, tá? Mas que nem por isso eles deveriam ainda ser submetidos para os dramaturgos modernos. Então, esse teatro que o Diderot defende, tá, é completamente diferente desse teatro clássico do Voltaire. Então, uma coisa que precisa ficar claro é que tanto o Diderot quanto o Voltaire apoiam o teatro, tá? Seja na comédia, seja na tragédia, mas eles divergem, tá? Quanto ao tipo de teatro que se deve ser apresentado. Então, ao fazer um diagnóstico da própria cena francesa daquele momento, o Diderot
além de discordar do Voltaire, tá? Ele fala, então, que o teatro ele precisa ser sugerido, deveria ser escrito, talvez, em prosa e não em verso, como era o teatro clássico, inclusive aquele que era sugerido pelo o Voltaire. Então, deveria ter uma prosificação do texto dramático. Bom, então a gente começa a perceber que há uma confluência de ideias entre Diderot e Voltaire, só não há enquanto ao tipo de teatro, tá? O Patriarca das Luzes, que é Voltaire, admira o teatro clássico francês, tá? O Diderot, então, vai dar entrada, vai começar a conceituar um novo gênero que vai ficar famoso mais tarde como drama burguês, naquele período era chamado de drama doméstico, tá? Esse, para ele, é o gênero mais adequado, tá? Então, a proposta contra Voltaire do Diderot seria que o teatro tomasse um banho de realismo, tá? Porém, nas próprias fileiras aí é bem interessante do enciclopedismo surge essa voz dissonante que ficaria responsável por uma tarefa então de discutir com todos os autores do período acerca do teatro, que é o Jean-Jacques Rousseau, tá? Com sua famosa Carta d'Alembert sobre os espetáculos. Então, ele tem a finalidade de contestar a própria pretensão que se dá ao teatro como tendo uma visão civilizadora, tá? Bom, bem aí a gente vai começar a perceber, né, essa questão de visão civilizadora significa que tanto Voltaire quanto Diderot, né, eles concordam com o teatro, embora de maneira diferente, mas eles consideram que o teatro educa, tá? Tem uma função pedagógica. E aí, o meu segundo momento de fala, o nervo da querela dessa grande discussão do teatro no 18 é a função pedagógica do teatro, tá? Porque, de uma maneira geral, tá, os iluministas, os ilustrados, tá, eles valorizavam as questões do teatro, tá? O teatro era um poderoso veículo de comunicação, tá? E de grande influência ao público, tá? Isso daí é certo, mas ele se torna esse palco, o teatro, de grandes disputas no 18, por quê? Por conta da função pedagógica do teatro. Antes de falar da função pedagógica do teatro, eu queria lembrar que o século XVIII, todos os grandes autores do 18, e aí a gente pode falar de Voltaire, tá? De Montesquieu, que está mais um pouco no início do 18, a o Marquês de Sade, tá? Que é um filósofo aí que está contra a corrente, também como Rousseau, não da mesma forma como Rousseau, mas também está, tem uma proposta aí de uma filosofia edificante, de um certo melhoramento. A gente pode dizer, mas o Rousseau ele é pessimista, o Marquês de Sade é muito pessimista, como é que eles teriam aí propostas edificantes? É que parece que nesse diagnóstico desses autores, né, de alguma forma, eles estão fazendo um diagnóstico na tentativa de propor algo melhor, tá? Isso tem a ver, então, com essa função pedagógica. Bom, o teatro, então, ele é visto por esses autores como um instrumento de instrução, tá? Isso acaba enveredando pelo campo da filosofia e divide todos esses autores que estão envolvidos com o maior manifesto da Ilustração, que é a enciclopédia, né? Que é a enciclopédia, o dicionário raciocinado sobre as ciências, as artes e os ofícios, né, por homens letrados. Tá? Bom, antes de Rousseau, só para a gente ter uma ideia, essa sensibilidade original
tá? Que parecia quase completamente esgotada na França, isso se deu principalmente pela arte poética de um autor chamado um rigorista do século XVII, mas que tem uma influência muito grande no XVIII, que é o Boileau. Tá? O Boileau ele vai separar os gêneros, tá? Poesia, tragédia. Ele quer fazer algo muito parecido com a poética de Aristóteles, tá? Não é. É sim também um tipo de poética que ele está propondo, mas ele vai separar os gêneros, poesia, tragédia, comédia, fábula, tá? Poemas didáticos, epigramas. Ele tenta estabelecer leis próprias, né, para cada um deles. Isso vai influenciar muito o Voltaire, tá? Inclusive porque para o Voltaire a arte era imitação da própria natureza, tá? E aí quando eu falo de própria natureza, era a bela natureza, tá? Isso é uma proposta do Patriarca das Luzes, do Voltaire. E na tragédia francesa, a realidade, então, era posta entre paredes fechadas, tá? Algo que o Diderot é contra, tá? Esse teatro escuro, fechado, e ele discorda do Voltaire. O Rousseau também. Bom, e nesse sentido, o Diderot e o Rousseau eles se aproximam mais do pré-romantismo, do Sturm und Drang, lá do século XIX, dos alemães, tá? Porque eles acabam antecipando algum tipo aí de sensibilidade romântica do século XIX, e principalmente quando a gente observa que o Voltaire é, sim, o defensor dessa poética do teatro clássico francês, tá? E esses autores são a favor de um outro tipo de espetáculo. O Rousseau ele diverge desses filósofos, né? Ele desqualifica a tragédia, o drama, tá? Não é só a comédia que ele desqualifica, mas ele tem uma explicação muito plausível para isso, que é o fato de que o teatro, tá, para Rousseau, ele tem o poder de agradar. O espetáculo ele não ensina, e se ele ensina, ele não agrada. Tá? O teatro moderno ele era uma cena privada, uma cena privatizada, que ao invés aí para o Rousseau de juntar os homens, ele acabava separando-os. Né? Ademais, o teatro para Rousseau ele não tem compromisso com a moralidade, né? Já que antes de qualquer coisa o teatro para Rousseau é diversão. Ora, Caio, você já me perguntou uma coisa antecipadamente, eu já vou falando brevemente alguns pontos aí, que é o fato de como é que isso pode ser visto na contemporaneidade, né? Teatro só serve para diversão, segundo Rousseau, teatro não tem um fim formativo, educativo. Ora, quando Rousseau está dizendo isso, e evidentemente que os amigos aí das artes cênicas, né, do teatro, vão ficar horrorizados, né, um pouco ao ouvir isso, mas isso está dentro de um contexto, tá, de um contexto específico do 18, que é o fato de que um filósofo como Voltaire está querendo trazer lá o teatro clássico para ter um efeito moral, educativo dentro da modernidade. Tá? Ora, o teatro, para Rousseau, ele não tem compromisso com a virtude, com as paixões dos homens. Tá? O teatro, para Rousseau, ele é um quadro das paixões do seu público, então ele não tem o poder de intervir, tá, na moralidade das pessoas. O que o teatro faz é reforçar aquilo que o público tem, que são as suas próprias paixões. Né? Então, o Rousseau vai, por exemplo, fazer uma crítica a essa piedade que é colocada lá na poética do Aristóteles e que ele concorda lá na Idade Antiga, mas ele não concorda na modernidade, né? Que o teatro teria o poder de purgar paixões. Tá? Ele diz que o teatro ele não purga as paixões que nós não temos e também, tá, não pode fomentar outras que nós não temos, talvez aquela que nós já temos. Então,
nesse sentido, o Rousseau está nos dizendo que o teatro não tem um poder de identificação. E aí ele vai dar, né, vários exemplos. Ele diz que a tragédia ela ressalta as ações que são elevadas demais, já a comédia ela vai mostrar os homens inferiores, seja pela caricatura, por objetos ridículos, por vícios que nós temos, tá? Então isso acabaria sendo motivo de desprezo, tá? De muito riso também, tá? E de pouca semelhança conosco mesmo. Então, nesse sentido, o Rousseau está dizendo, olha, a tragédia, tá? Ela funcionou na antiguidade. Por quê? Porque ela oferecia aos gregos um espetáculo instrutivo e agradável, mas era dentro da própria realidade dos gregos, tá? Era na infelicidade dos persas e seus inimigos, nos crimes, nas loucuras dos reis, do povo que se libertara. Então, essa, né, era a instrução de uma tragédia que foi dada aí pelos seus inventores. Elas versavam sobre acontecimentos que eram reais, tá? Tanto para os espectadores, e eram baseadas em tradições históricas, como a Guerra do Peloponeso e muitas outras, mas na modernidade eu vou assistir a um clássico e vou saber que aquilo é um clássico, mas ele não tem poder de mudar as minhas paixões, aquilo que eu nem tenho, e também reforçar outras coisas. A comédia, para ele, também não é diferente. Ele dá alguns exemplos, como o fato de nós estarmos no teatro, né, e, de repente, nós vamos ao hall do teatro e lá encontramos atores que acabaram de morrer na cena, né? E aí, como é que isso pode ter um efeito verossímil? Como é que eu posso ser tocado por algo que eu acabei de ver, uma grande tragédia ou uma grande comédia, e encontrar os seus atores circulando? O Rousseau fala do luxo nesse momento, igualmente lá ao Sócrates, na República de Platão, no livro 2, né, que há um inchaço do luxo na cidade, né, na República. O Rousseau fala disso na carta a D'Alembert também, para nos dizer que as pessoas ficam preocupadas com a vestimenta, logo em seguida o espetáculo termina, as pessoas que ali choraram muito, que ali riram bastante, vão lá falar sobre amenidades na saída, tá? Então, isso é muito pouco muito pouco possível desses efeitos, né, trazerem alguma modificação no ser humano de forma educativa, tá? Bom, ainda dando continuidade, além dessas justificativas do Rousseau, claro, a gente não pode esquecer que essa justificativa do Rousseau está sempre pautada nas questões políticas. O Rousseau é um profundo crítico da representação, e de qualquer representação, seja uma representação religiosa, seja uma representação literária, mais uma representação teatral. Essa representação teatral eu afasto ator, tá? Público, tá? Espectadores, e eu necessito não de uma separação entre as representações, mas eu necessito me entrosar em um espetáculo que eu consiga penetrar no espetáculo e o espetáculo em mim também. Tem que haver uma troca, não pode haver uma representação assim também como no formato da política. Quem é esse que vai me representar e vai dizer com todas as letras aquilo que realmente eu necessito, o meu povo está precisando? Bom, então, o Rousseau faz essa réplica, tá? Ele responde ao verbete Genebra. Eu queria lembrar também alguns pequenos detalhes, de forma en passant, um pequeno resumo, que o D'Alembert, quando ele publica esse verbete Genebra, no tomo 7 da Enciclopédia, esse verbete era para ser um verbete histórico, geográfico, cultural,
Tanto que ele inicia falando, enaltecendo o governo dessa pátria, ele tece excelentes comentários, ele não deixa de agradar a todos os cidadãos, né? Fala das crenças religiosas do lugar, da questão da evolução, do progresso que há ali em Genebra, mas, de repente, ele toca, né? E todos se surpreendem no momento em que ele toca: vamos reinstalar o teatro em Genebra. Tá? E quando ele fala dessa implantação do teatro, o teatro já esteve em Genebra, ele foi retirado, tá? E quando o teatro ele é retirado, é no momento ali do Calvino, tá? Do aparecimento do Calvino em Genebra, tá? E absolutamente as regras de Genebra, então, são modificadas. E aí é nesse momento que Rousseau, com sua implacável pena, tá, ele escreve essa resposta. Eu queria só ressaltar também que no momento que o Rousseau escreve a carta a D'Alembert, ele estava na metade da escrita do seu romance, né, que é Júlia ou A Nova Heloísa, e aí ele dá uma parada na Júlia, tá, para ele poder escrever a sua famosa carta a D'Alembert, que vai provocar o rompimento com todos e principalmente com o seu melhor amigo, que é o Diderot. Bom, mas também um outro fator importante, que tem muitos autores, né, que afirmam isso, o Ganeban e muitos outros, o Gros Richard, que também a Carta d'Alembert poderia ser considerada como uma espécie de prolongamento daquele texto inaugural do Rousseau, que ele concorreu no discurso sobre as ciências e as artes, que é o discurso que faz com que ele se torne uma celebridade, tá? E é o discurso em que ele, digamos assim, joga um balde de água fria na chamada festa dos iluministas, né? Como Salinas Fortes gosta de dizer isso. Então, nesse texto, ele vai atacar a tão chamada famosa mitologia das luzes, tá? E a Carta d'Alembert não é diferente, porque o Rousseau é um enciclopedista, tá? Ou seja, é alguém que está dentro de um manifesto, mas que está se posicionando dentro do próprio manifesto. O Jacques Lacan gosta de dizer que, nesse sentido, o Rousseau está construindo uma antifilosofia, tá? Porque a Carta d'Alembert não é diferente do primeiro discurso, tá? Claro que é dentro de uma outra perspectiva, que é específica ao teatro, mas também onde ele está contestando essa ideia ilustrada, tá, de universalização. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que os filósofos da Ilustração eles acabam universalizando determinados conceitos como se eles vão dar conta de absolutamente tudo e de uma forma igual. Então, essa ideia ilustrada de que o teatro, a função pedagógica do teatro serve a tudo e a todos, em todos os locais do mundo, tá? É uma recusa do Rousseau, tá? É uma forma, para ele, idealizante desses autores, e ele se coloca, então, contra essa ideia específica. Esse posicionamento de Rousseau, tá? E aí ele está se posicionando, talvez não como um esteta, mas como um filósofo específico, tá? É que ele está colocando que essa atividade lúdica de ordem moral, tá? Ela está tendo implicações nas atividades artificiais e ela está promovendo mais ainda atividades artificiais. E quando eu digo que ela está promovendo atividades artificiais, é porque está faltando para o Rousseau uma verossimilhança, tá? Algo que faça com que eu me identifique com a cena, tá? Algo que faça com que o espectador se sinta inserido dentro dessa representação específica. Bom,
a gente pode, então, perceber que o Rousseau está se lançando no papel de um Platão moderno, do século XVIII. Tá? Por quê? Porque ele está defendendo uma república calvinista contra uma corrupção. Tá? Esse é o único texto em que o Rousseau nega o teatro na sua República? Não. Lá no prefácio de Narciso, ou Amante de Si Mesmo, que foi uma obra que o Jeppe Rousseau finalizou na segunda-feira agora dessa semana, ele já mostra, em alguns parágrafos finais, essa negativa do teatro. Tá? E também há uma obra chamada Da Imitação Teatral, que o grupo Jeppe Rousseau também tratou há pouco tempo, que estava incluída nesse projeto, onde ele apela diretamente, ele diz mesmo que está apelando a Platão, tá? Principalmente ao 10º livro da República, ao livro 10, e ao livro das Leis, do Platão, e ele se coloca, então, nessa fileira e nessa radicalidade como ele passa a ser tão conhecido, daquele que nega as letras, as artes, os ofícios, né? E se levanta contra o D'Alembert a partir dessa negatividade da implantação do teatro em Genebra. Bom, mas aí a gente poderia pensar, mas ele é contra o teatro a todos os lugares ou é só a República de Genebra? E aí vem uma questão muito importante, né, da gente perceber que lá, em contraposição, em Genebra, em contraposição a Paris, tá? Ele diz o teatro, esse teatro aqui os autores, os seus contemporâneos estão comentando e são a favor, ele diz lá em Paris ele é conveniente, tá? Mas não aqui na República de Genebra. Por quê? Porque lá em Paris o teatro serviria e não, tá, a República de Genebra. Bom, vou deixar essa pergunta para responder um pouco mais para o final, tá? Mas eu queria dizer que essa retomada de uma crítica mimética teatral por Jean-Jacques, ela tem a ver com essa corrupção do gosto e dos costumes que são observadas pelo autor nesse progresso sofrido pelo homem. Ora, no século XVIII, com o advento maior, né, e por isso que nós chamamos de ilustração no XVIII, especificamente no XVIII parisiense, francês, na verdade, né? Por quê? Porque a razão toma superpoderes, tá? O Rousseau vai e diz: esse progresso do homem ele está dentro de uma perspectiva do declínio. O homem naturalmente é perfectível, ele tende a melhorar, mas tudo degenera. Tá? É como ele abre lá o seu famoso Emílio ou da Educação. E, nesse sentido, ele é extremamente pessimista, né, para dizer que tudo degenera, é uma questão de tempo, seja uma instituição, né, qualquer que seja ela, uma religião, uma universidade, o teatro, as ciências, tudo degenera, tá? São progressos, né, e ele diz progressos sofridos pelo homem, então é sempre nessa perspectiva. Por quê? Porque a história do homem, quanto mais civilizado, quanto mais erudito, quanto mais gramatizada é a língua e etc., né, o homem vai declinar. Tá? É uma visão bastante pessimista, diferentemente do finalzinho do 18, lá do Condorcet, depois do Kant também. Tá? A visão do Rousseau de progresso é uma visão negativa, que se aproxima muito mais da escola de Frankfurt, né? Ali do Benjamin, do Adorno, do Horkheim, tá? Do Marcuse, em alguns momentos até do Sigmund Freud também. Bom, está muito mais perto, então, de uma filosofia crítica, né, do que dos seus contemporâneos, e talvez por isso o Rousseau agrade tanto o século XIX,
talvez por isso ele agrade tanto esse movimento, que é o movimento romântico, e ele seja considerado, inclusive, o precursor, né? Eu tenho um texto sobre isso, né? O Rousseau enquanto precursor do pré-romantismo, do romantismo, obviamente. Tá? Bom, esse público ilustrado, ele critica essa negativa, então, para esse público ilustrado, não para os parisienses, mas para os genebrinos. Tá? E aí, nesse sentido, a gente pergunta, mas por que para Paris sim, para Genebra não? E muito parecido com a forma como ele vai criticar o romance também na modernidade, ele vai dizer, olha, o romance ele é uma característica artística para um povo moderno, para o individualismo. Eu não vou pegar o romance, né, e vou para a ágora, ou chamo as pessoas para fazer a leitura do romance como nas epopeias. Né? O romance moderno, ele é algo para o indivíduo, aquele que se isola, lê só. Então, essa é uma característica da modernidade. Tá? É uma característica que não envolve o cidadão, tá? Que não traz para si o povo. E aí ele vai dizer, o romance, né, tem aí a possibilidade dele se tornar um filão da modernidade, e é o que acaba acontecendo. O romance, a literatura romanesca acaba tomando aí o lugar por alguns momentos do teatro. O teatro nunca perde, mas por alguns momentos o romance ele surge de uma forma mais forte, tá? E ele diz, o teatro, para esse povo, ele é bem-vindo, por quê? Porque é um povo corrompido. Né? Paris é muito civilizada, né? Entre aspas, o luxo, o requinte, né? Mas não para um povo como Genebra. Por quê? Porque é um povo simples. E aí a gente recorre, obviamente, ao Claude Lévi-Strauss, tá? Que é um antropólogo que vai dizer, no seu texto famoso, né, que o Rousseau, o pai das ciências do homem, tá? Que está ali no Antropologia Estrutural 2, é o texto que abre, tá? o seu livro, para nos dizer que, nesse sentido, o Rousseau está fazendo o papel de um etnólogo. Tá? Está preocupado com as questões etnológicas da antropologia, e, nesse sentido, o Rousseau está fazendo uma grande crítica ao etnocentrismo. Por quê? Porque os espetáculos, segundo Rousseau, eles são feitos para o povo, tá? Mas os efeitos disso, né, há espetáculos para uma infinidade de espécies, ele diz isso no seu livro, uma infinidade de povos, tá? Para uma diversidade de costumes, de temperamentos, de característica. E aí ele diz, e eu trago aqui à tona, vou pegar aqui, na carta da D'Alembert, ele diz, o homem é uno, admito, tá? Mas o homem modificado pelas religiões, pelos governos, pelas leis, pelos costumes, pelos preconceitos e pelos climas, torna-se tão diferente de si mesmo que agora já não deveremos procurar o que é bom para os homens em geral, e sim o que é bom para eles em tal tempo e em tal lugar. E aí a gente começa a observar, né, que a filosofia do Rousseau ela se constrói sempre numa preocupação com o homem. O teatro ele não vai modificar os costumes, tá? Ele não pode ter um papel educador, como Diderot aspirava, ou Voltaire, tá? Porque as únicas maneiras de se modificar costumes são leis, tá? São possibilidades, inclusive, de se construir uma forma de convívio entre os povos. Essa cena francesa, né, que esses autores, que o D'Alembert comenta, que quer trazer, né, para
Genebra é uma cena francesa, tá? É um retrato de um público corrompido que não tem a ver com a realidade de Genebra. Então, Genebra tem seu próprio povo, tá? Seu governo é um governo que não é da monarquia, mas é um governo republicano, muito diferentemente de Paris, tá? Muito diferente da França do século XVIII. Então, se não existe perigo de corrupção, como D'Alembert falara, Rousseau pergunta e questiona, por que D'Alembert sugere que o teatro, para ser implantado, ele precise de uma regulamentação, tá? E aí é o momento em que a gente tem essa constatação, tá, dessa contraposição que o Rousseau está fazendo desse teatro, tá, universalizante, que é a proposta dos filósofos, que o Rousseau tanto critica, tá? Dessa mania universalizante de que tudo serve a todos, tá? E o Lévi-Strauss vai justificar isso claramente dentro de um plano teórico, né? Isso que o genebrino, né, que o Rousseau distingue com uma clareza assim memorável e concisa, tá? Que é essa função que ele está exercendo nessa obra e em outras também, que é essa função de um etnógrafo, tá? De um historiador. E aí eu lembro de uma frase, né, que o Lévi-Strauss sempre nos traz nessa obra, mas em outras também dele, que o Rousseau fala lá no ensaio sobre a origem das línguas. Ele diz, quando se quer estudar os homens, no plural, é preciso olhar em torno de si. Mas para estudar o homem, no singular, importa que a vista alcance mais longe. Impõe-se, então, começar observando as diferenças para descobrir as propriedades. Bom, isso é pontual, né? E aí eu trago uma coisa dentro dessa, desculpa, eu falo demais, né? Mas eu me empolgo, tá? Antes de chegar lá na fase de conclusão, para dizer que o Lévi-Strauss chama a atenção com essa frase que eu acabei de citar do Rousseau, no ensaio sobre a origem das línguas, que o cogito ergo sum cartesiano do 17, do René Descartes, ele é substituído pelo Rousseau, tá? Pelo sinto, logo existo. Tá? E isso ele começa e inaugura em várias obras, lá nas Confissões, né? Quem sou eu? Sinto o meu coração, tá? Lá no próprio discurso da desigualdade, quando ele observa o outro e a saída do amor de si para o amor próprio. Lá no livro 4 do Emílio, ou da Educação, quando as paixões do amor de si desaguam, né, no amor próprio, para nos dizer que para Rousseau importa ser, mas ser reconhecido pelo outro. É o outro que vai me atestar, me afirmar, me confirmar enquanto tal. E aí, é nesse sentido que o cogito, né, tem toda essa modificação no Rousseau. Bom, mas então, Genebra não vai ter nenhum espetáculo, tá? Não vai ser permitido teatro. E aí, o que é que vai acontecer, então, né, com Genebra? E aí, a carta d'Alembert do Rousseau, ela termina, tá, fazendo um elogio rigoroso àquilo que ele chamava, naquele momento, de festas cívicas, tá, genebrinas, que hoje nós poderíamos chamar de festas populares, né, onde o povo inteiro é ator, espectador, ou seja, é o próprio espetáculo, tá? E são esses os espetáculos que convêm a uma república, são as festas. Então, o Rousseau ele exalta, tá, a festa pública. Se algum teatro, diz o Rousseau, deve ser introduzido em Genebra, esse teatro
ele deve ser adequado à própria República, ele deve ainda ser perto da natureza, da virtude natural, tá? Espetáculos ao ar livre, como a dança, a ginástica, a celebração inocente por toda a população, tá? E nessas sugestões finais, o Rousseau ele acaba sendo muito exaltado lá pela Revolução Francesa, tá? Depois de 14 anos, né, da morte do Rousseau, isso aí vai ser retomado. Tá? E bem no finalzinho da carta, ele diz assim, eu trago essa citação aqui da carta d'Alembert sobre os espetáculos, ele diz assim, como não deve haver nenhum espetáculo numa república? Ele diz, pelo contrário, deve haver muito deles, tá? Nas repúblicas eles nasceram, nelas os vemos brilhar com um ar real de festa, com um ar de festa, a que os povos convém mais reunir, muitas vezes, seus cidadãos e travar entre eles os doces laços de prazer e de alegria. Ele diz que nós já temos essas festas, são as festas públicas, né? Ele chama a atenção a famosa figura do mastro, levante o mastro, faça a festa, né? E aí ele diz, não, povos felizes, não são esses espetáculos fechados, né? Mas é ao ar livre, é sob o céu, que deveis reunir-vos e entregar-vos ao doce sentimento de vossa felicidade. Então, para finalizar, né, essa fala, para dizer para vocês que é esse o teatro adequado à República, é esse o teatro que o Rousseau exalta, é esse o teatro que talvez seja, inclusive, capaz de civilizar. Tá? Entre aspas. Ele é muito mais digno, tá? E isso é que vai ser mostrado. O que é que pode ser e deve ser mostrado num espetáculo, então, para Rousseau? Ele diz nada, se quisermos, tá? Plantai, o que eu disse, no meio de uma praça, uma estaca coroada de flores, reuni o povo e tereis uma festa. O melhor ainda, oferecei os próprios espectadores como espetáculo. Tornai-os eles mesmos atores. Fazei-os com que cada um se veja e se ame nos outros, para que com isso todos fiquem mais unidos. Bom, é dessa forma, então, que o Rousseau finaliza a carta d'Alembert para nos dizer que são os espetáculos para esse povo. Tá? Tem outras obras que Rousseau vai aplaudir o teatro, tá? Mas dentro de um contexto específico do progresso sofrido, né, pela população, pelo povo. Maravilha, Luciano. Muito boa essa aula que você deu aqui sobre o Rousseau. Acho que você conseguiu contornar todos os temas envolvendo essa questão, e é interessante uma visão mais equilibrada, né? Não apenas uma crítica irrestrita, mas sobre determinadas condições históricas, né? E a última pergunta, então, que é ainda a mesma, né? Sobre o nosso contexto atual, como que isso pode servir como um instrumento, né, para a gente pensar o nosso próprio país, nossas condições. Eu tenho certeza que isso também está aí no seu horizonte. Sim, Caio. Algumas questões importantes, por exemplo, como Rousseau vai terminar o prefácio de Narciso. Narciso é uma peça, uma comédia do Rousseau, tá? Que ele escreve, a primeira obra que ele escreve aos 18 anos, mas ela só é encenada mais ou menos 3 anos depois que o discurso sobre as ciências e as artes ganha fama. E, ao final dessa obra, ele faz toda a crítica às artes, às letras, às ciências e, especificamente, ao teatro, de uma forma breve, mas ele diz assim que, apesar de tudo, o teatro é um simulacro e, como sendo um simulacro, ele é um mal menor. O que significa dizer isso? O Rousseau ele é adepto do pharmakon.
né, do remédio que pode servir como antídoto, né, como uma forma, tá, do próprio mal, né, digamos assim, combatê-lo. Então, assim, se eu estou criticando as letras, as artes, mas por que eu estou exercitando as letras e as artes? Porque é preciso eu conhecer, eu saber, né, para poder eu dizer do que é que eu estou falando. O teatro é a mesma coisa, né? É preciso que eu tenha essa aproximação com esse simulacro para que eu possa fazer uma crítica de fato ferrenha àquilo que eu estou com tanto afinco negando. Ora, quando ele exalta a festa, né, e a festa se mistura espectador e atores, né, eu não sei quem é que está representando, eu estou vivenciando uma cidadania. Eu estou dentro de uma cidadania, de um povo, que todos estão preocupados com a mesma coisa, como se dá no contrato social, tá? A vontade geral. Tá? E nenhum perdendo, ninguém está ganhando nada, né? Não há, então, uma perda de nenhum, porque todos estão preocupados pelo bem comum coletivo. E essa preocupação com o bem comum coletivo, ela se dá fora dessa representação, fora desse teatro, tá? Para um outro tipo de espetáculo que é a festa. Como é que isso pode reverberar hoje? Tá? Hoje nós temos algo que com certeza o Rousseau criticaria. O meio que nós estamos, tecnologia. Né? O Rousseau, como muito crítico do progresso, obviamente que ele criticaria, mas ele diria, vamos acabar com a tecnologia? Jamais. Ele diria, vamos aproveitar o que é que essa tecnologia pode nos trazer, né, para poder a gente conhecer, inclusive ela própria, para criticar, para falar sobre ela. Né? Então, é preciso que a gente tenha consciência de todos esses meios, né, essas dimensões, para que a gente possa discutir sobre elas próprias. Dentro desse país, né, que nós estamos, do mundo como nós estamos vivendo, de extrema-direita, né, um crescimento no Brasil, no mundo isso está acontecendo no mundo, e no Brasil também, coisa que nós não víamos há alguns anos atrás e que isso veio à tona, repercutindo, né? O Rousseau fala muito dessa impossibilidade de modificação diante da degeneração de todas essas instituições. Tudo degenera. Porém, e aí eu vou dar um exemplo rápido. No Discurso da Desigualdade, ele conta um fato, que é uma narrativa, que eu gosto muito dessa narrativa, que é de um déspota, né, chamado Silas, né? Ele é um tirano e ele vai ao teatro. Ao assistir a peça, que é exatamente uma peça que trata sobre assassinatos, chacinas em massa, ele vê lá os representantes matando e o Silas se põe copiosamente a chorar. Né? E ele fica muito tocado com isso. Ao terminar a peça, o Silas ordena a morte de muitas pessoas. Então, a peça não chega, né, pela piedade, né, ela não expurga de forma alguma os vícios do Silas. E hoje, isso, né, se a gente for trazer música, literatura e etc., para a população de uma forma geral, talvez ela não consiga nos tocar a todos, mas ela vai tocar a grande maioria por meio de uma mímese, de um simulacro. Então, eu vejo dessa forma, Caio, que ainda assim, na atualidade, é possível, tá, por uma representação mimética do teatro e de outras artes, né, nós conseguirmos amenizar, né, tudo isso, né, que vem acontecendo em nosso país. Eu acho que a poesia salva, a literatura também ainda é uma via, a filosofia também, tá? E as artes de uma forma geral.
Maravilha, Luciano. Adorei a exposição aqui. Muito obrigado pela sua presença no canal. Se você quiser dizer alguma última coisa para encerrar, eu acho que o que eu tinha para perguntar era isso. Estou satisfeito e só tenho a agradecer a sua presença aqui. Eu queria, se deixar, eu falo bastante, mas não vou falar muito, não, só para dizer que o grupo do qual eu sou o coordenador, que é o GEP Rousseau UFMA FAPEMA CNPq, é chamado dessa forma, GEP Rousseau, tá? É um grupo de estudo e pesquisa interdisciplinar a respeito do Rousseau. A gente existe, vamos fazer agora 17 anos, tá, de existência, com publicações, com muitos congressos Rousseau, tanto nacionalmente, regional, internacional, né? Nossos pesquisadores, aí, muitos agora no doutorado, alguns já são doutores, mestres, da graduação, da iniciação científica. É um grupo que, quem quiser assistir, temos lá o nosso Instagram, tá? GEP Rousseau UFMA, tá? E temos também encontros semanalmente, praticamente todas as quintas-feiras, às vezes a gente muda a data também. Então, é um grupo que acontece sempre com o financiamento, e aqui eu não posso deixar de dizer, da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Maranhão, com inúmeros projetos financiados, onde nós temos sala própria, livraria, biblioteca, perdão, do GEP Rousseau, com aparelhos, né, com todas as possibilidades aí de estudarmos, com as obras, inclusive, em francês, também para cotejamento pela língua portuguesa também. Bom, então é isso. Essa semana a gente está finalizando esse projeto Imitação Teatral e Filosofia, e vamos começar um novo projeto sobre o Rousseau chamado Filosofia e Literatura, tá? Que é um projeto que começa para 2023. Tá? Então, eu posso ainda vir aqui no outro momento para falar dessa outra questão que está mais direcionada às obras literárias do Rousseau, como Júlia, ou A Nova Heloísa, A Morte de Lucrécia, A Rainha Fantasiosa e muitas outras obras literárias. Então, muito obrigado a todos, todas e todes. Foi um enorme prazer participar aqui do canal. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço, Luciano. Já fica feito o convite aí para essa próxima conversa, depois a gente combina direitinho. Todo mundo que assistiu aqui também agradeço, não esqueçam de comentar aí o que vocês acharam e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas. Obrigado.